Olá, alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, do curso de Planejamento do Ensino de Matemática. Bem-vindos, aula 24. Nós vamos continuar aquela discussão que começamos na aula passada, muito legal, sobre acervos de matemática, museus de matemática, feira de ciências, visitas a exposições, e vamos continuar então a discussão sobre o papel dessas atividades, desses eventos, desses acervos no dia a dia da escola. E como que a gente pode incorporar isso quando nós planejamos o nosso ano letivo, quando nós pensamos um ano junto com uma turma, como é que nós incorporamos a ideia de ter esse tipo de atividade concreta ligada à nossa disciplina de matemática. Lembro o comentário que eu fiz na aula passada da importância prevista na própria Base Nacional Comum Curricular de que a matemática seja olhada também com esse lado, digamos assim, mais experimental, que é muito mais natural nas outras ciências como física, química, biologia, mas que a gente também quer trazer para dentro da matemática. A professora Débora vai continuar com a gente na aula de hoje, essa conversa muito rica que nós estamos tendo. E para começar eu vou passar um outro vídeo para vocês, não diferente daquele que a gente passou na outra aula, mas também relativo a essa temática de exposição de feira de ciências. Vocês vão achar muito interessante esse vídeo. Vamos lá? Na vida, tudo é matemática. Os números e cálculos ajudam a explicar por que a bola gira, os cubos se encaixam e até como as imagens se formam. Curiosidade. Então hoje a gente veio mais incentivar ele para que ele tenha mais conhecimentos e mais facilidades, né? Porque na nossa vida tudo é matemática, né? Você manipulando os objetos, vendo como a matemática pode ser representada e como ela representa a natureza, você vai desenvolver um prazer por ela. E em cada experimento vai surgindo uma maneira de entender como tudo acontece. Essa brincadeira a gente chama ela de flipper, certo? Ela está baseada no triângulo de Pascal, que ele que estudou. Ela se baseia na probabilidade. A probabilidade das bolinhas, certo? Em qual desses locais haverá mais concentração de bolas. Aí a gente faz o seguinte, a gente solta, certo? E a gente vai observando, de acordo com a queda delas, que a concentração é aqui no meio. Então é uma forma de ver e prever como as coisas serão. Isso aí, ó, você já tendo uma base disso aqui, não tem erro. Se você for jogar em algum lugar, você pode jogar no meio, que a probabilidade vai lhe ajudar, com certeza. Gostar da matemática é o princípio para conhecê-la, uma maneira de ver o mundo com outros olhos. Gostava e gosto da matemática. Estou aqui porque para voltar a lembrar como era, como fazer. Muita gente não gosta, né? Às vezes por causa que os professores não ensinam direito. A matemática tem que ser amiga, não inimiga. Raíza, e o que é preciso fazer para brincar aqui? Aqui é só a ideia do encaixe mesmo. Você vem com as peças e vai tentando encaixar, sabendo que todas essas se encaixam aqui, dentro desse caminho. Eu posso tentar? Pois é, realmente eu não consegui. Raíza, o que é que era preciso para conseguir terminar tudo aqui? Ó? Ficou faltando peças. Foi. Aqui você tem que fazer primeiro a diagonal desse cubo. Sem essa diagonal você não conseguiria montar. Bem simples, você colocaria essa peça aqui, deitava essa, aí para diagonal outra peça aqui, encaixa essa, vem com a terceira peça, ó, a diagonal tá feita. E a matemática que explica tudo isso? Aí a gente estuda lá, tem a formulazinha da diagonal, isso a gente estuda em sala de aula, bem a forma. Mas aqui os alunos vivenciam a prática mesmo, que é sem a diagonal, não conseguiriam montar de jeito. Então eu teria que voltar para a sala de aula e aprender matemática. Nesse caso sim, e voltaria aqui para conferir. Nós temos que encaixar os 11 cubos aqui dentro dessa caixa. Sendo que temos que achar a posição certa, porque nem todos vão conseguir ser encaixados aqui dentro. Você entendeu onde é que a matemática entra aí? Com certeza, porque temos que ver, calcular a altura, também a distância de cada um, porque muitos vão ficar com espaço distante um do outro. Mesmo não sendo tão fácil assim, a matemática é uma ciência que encanta muita gente.
Olá, alunos. Então, vamos continuar a nossa entrevista com a professora Débora. Repito aqui o agradecimento da presença dela. Eu queria te perguntar, Débora, como que diferentes públicos reagem a uma exposição como a Matemateca? Você já me disse que recebe muitas crianças. Crianças nem sempre percebem uma matemática que é mais complicada do que presente no objeto. Como que é a sua experiência com essa... Como é que crianças reagem numa visita ao Museu de Matemática? Diferentes idades. Estou pensando nisso, pensando no professor que vai lidar com diferentes séries. Ele pode estar trabalhando numa série do ensino fundamental ou médio, que tem diferentes níveis de conhecimentos matemáticos e que vão ter diferentes olhares para uma exposição. Como que isso se dá? Então, a experiência da Matemateca com criança foi muito legal, né? Assim, primeiro que a gente começou, eu falei para vocês, né, na outra aula, pensando num acervo que atendesse alunos de graduação. E alunos de graduação de exatas, né? Então, era uma coisa assim muito específica. Sim, sem dúvida. Aí, como é que daí a gente pula para um público infantil que apareceu interessado, né? E como é que se dá essa comunicação, né? Bom, a primeira vez que a gente expôs nosso acervo para um público infantil foi graças à generosidade do professor Nelson Burger, que estava na época à frente da Estação Ciência, né? que infelizmente fechou. E o professor Nelson Burger ia participar de uma exposição no Rio de Janeiro. Tá? Tinha um congresso e uma exposição com vários acervos de ciência em geral. Tá? E ele sabia que a gente estava começando a Matemateca, toda aquela dificuldade, tinha um caminhão grande disponível para levar. Ele falou, vocês não querem um pedaço do caminhão? Vocês vão junto com a gente. E a gente cede um tanto da área que era para a Estação Ciência para vocês exporem as coisas de vocês. A gente ficou super feliz, né? Era uma oportunidade, assim, lá fomos nós levar as coisas da Matemateca. E é isso mesmo que vocês, sei lá, não sei se vocês imaginam a ideia, a gente tinha um acervo para adulto, né? Para alunos de graduação, e de repente, né, um dia que abriu a exposição, eu vi uma fila lá de criança de 4 anos, eu falei, nossa, isso aqui vai ser uma dificuldade. E foi uma surpresa tão agradável, tão legal, sabe? Assim, é muito impressionante, porque você pergunta outras coisas para a criança, convida ela de outro jeito. Né? Então, a gente tinha uma superfície lá cheia de... Né, para explicar uma porção de coisas de topologia em matemática, mas aí você chega para a criança e fala, passa o dedinho aqui na borda da superfície, a borda da superfície é um nó. Você olha ali, tem um monte de nós, você sabe qual que é? Sabe, uma coisa assim, um joguinho de identificar e que tem a ver com o sentido mesmo, né? Passa o dedo e reconhece. E as crianças fazem aquilo com prazer, elas entram no jogo, né? Que você propõe. Então, isso foi muito legal. E tem um objeto aqui que com criança faz sucesso, eu vou mostrar para vocês. Aqui. Uau, que objeto lindo! Esse é um pouco... Um poliedro, é isso? Então, qual poliedro é esse? Esse é um dodecaedro aqui, de acrílico, invólucro, né? de acrílico é o dodecaedro. É o dodecaedro. E dentro tem um poliedro aí cheio de cores, né? Que, bom, é bem confuso, né? Cheio de cores e cheio de... Mas ele tem uma certa simetria, isso dá para perceber que tem uma certa simetria. Agora, vamos tentar fazer um exercício aqui. Tenta fixar em uma das cores que está aqui, a que estiver mais visível para você, e ver o que é que você enxerga. Você está tentando aí fixar? Tentando no azul. E aí, você enxergou o quê? Poxa vida. Parece que tem um cubo azul aí dentro. E o vermelho também, estou vendo agora que tem um cubo vermelho. É que ele está tendo o privilégio de olhar de todos os lados, né? Mas parece que tem um cubo vermelho aqui. Tem. E tem um cubo verde aqui, ó. Aqui é um lado do cubo. Uau, é verdade, tem um cubo verde aqui. Que bonito. Tem um cubo verde aqui. Então, isso são 5 cubos entrelaçados. 5 cubos entrelaçados. E está dentro do dodecaedro.
essa ideia de você mostra, as crianças já acham super bonito. Agora, quando você fala, bom, fixa uma cor e o que você enxerga, a cara da criança, quando ela enxerga o cubo, né, é assim, né, aquela cara de, olha, agora eu estou vendo a mais do que eu via antes. Né? E isso aqui, esse objeto em particular, você pode desenvolver muito mais coisas com ele. Ele tem, né, ele é uma ilustração de uma coisa muito abstrata em matemática, que é uma estrutura chamada grupos. Né? Então, ele tem a ver com teoria de grupos. Ele, tem a ver com teoria de se grupos. eu entendi, uma pessoa que está estudando matemática muito avançada poderia olhar para isso e fazer uma leitura usando teoria de grupos. E uma criança vai fazer uma leitura de achar um cubo entrelaçado numa figura bonita e vai ter esse papel que nós comentamos na outra aula, de estimular, de mostrar um lado bonito, lúdico e simpático da matemática. Exatamente. Puxa, Sabe, que peça linda criança, essa. Ela é muito lindíssima legal. Essa peça. É cheia de patamares de interação. Né? Você interage com ela em diferentes patamares. E são todos legais e interessantes. Né? Muito bacana. Bacana, né? Tá. Eu queria te perguntar alguma coisa sobre feira de ciências, Débora, a partir da sua experiência. Veja se eu estou raciocinando corretamente. Num museu de matemática, num acervo como a Matemateca, tem objetos muito sofisticados, muito difíceis de serem produzidos. Numa feira de ciências, nós queremos envolver os alunos. Você acha que uma feira de ciências consegue ter esse mesmo papel que nós estamos falando de museus, de ser atraente, de motivar, de ser encantadora, aproximar e eventualmente ensinar alguma coisa? Qual que é a sua visão sobre a matemática dentro de uma feira de ciências? Bom, dá para fazer muita coisa de matemática, né? Não é essa a tradição, né? Feiras de ciência em geral não tem muita coisa de matemática, né? Vai para física, química, mas dá para fazer bastante coisa de matemática e coisas bem legais e baratinho. Não precisa fazer uma coisa toda de material caro. Tem muita coisa bacana que dá para fazer. Então, nós vimos um vídeo sobre o Teorema de Pitágoras. Que mais que você pode, por exemplo, nos sugerir assim como uma coisa que é possível de ser feita e que não precisa de uma confecção ultra sofisticada e profissional? Com regra de 3, semelhança de triângulo, dá para fazer bastante coisa, né? Uma coisa que eu tenho vontade de fazer até para a Matemateca é uma fita métrica que faça o seguinte: quando você medir a circunferência, né, o perímetro de um círculo, de uma circunferência, ela vai o numerinho que eu vou ler na fita métrica vai ser o diâmetro. Tá? Então, peraí, você entendeu? Quer que eu repita? Quero que você repita. Eu passo a fita métrica numa árvore, vamos supor, né? Passo aqui, tarará, passei. Aí eu leio aqui, tá? O que eu leio, quando eu ler aqui, eu vou ler 20 centímetros. O que é 20 centímetros? É o diâmetro da árvore. Se eu fizer aqui nesse copo, ele vai dar aqui 6 centímetros, que é o diâmetro do copo, exatamente. E não o perímetro 2πr. E vai fazer isso com toda a circunferência. Numa única régua. Isso é o quê? É mudança de escala? É uma coisa de grandezas proporcionais? É isso que está envolvido? O que está envolvido é o quê? Qual é a circunferência? É 2π vezes o raio, né? Ou seja, é π vezes o diâmetro. Tá certo? Então, se você medir o diâmetro numa fita métrica comum e dividir por π, você vai ter... Então, você simplesmente faz uma fita que os numerinhos, em vez de ser, quando der 10 centímetros, você vai escrever, em vez de 10 dividido por π. Claro que aí vai ter que brincar com as aproximações, ver isso como como fazer uma tarefa isso, né? para um grupo de alunos fazer é muito rico. Porque muito legal. Eles vão ter que descobrir tudo isso, vão ter que trabalhar em grupo, vão ter que estabelecer suas estratégias de trabalho e vão ter que confeccionar o objeto. Tem também um problema motor, né? Sim, de trabalhar com a coisa concreta, é muito legal, né? Pode até pegar uma fita métrica de costureira, né, dessas normais, mas aí cobrir com outra coisa e mudar. Uma vez eu vi uma coisa de achar centro de gravidade. Isso dá para fazer também? Nossa, o centro de gravidade dá para fazer muita coisa também, porque
Você pode usar placas, né, de cartão duro, assim, que tem algum peso, né, já basta, né? E tem uma maneira muito simples de você achar o centro de gravidade de uma placa qualquer. Você faz um furinho nela, vamos dizer, esse furinho tem que desconsiderar da massa, né? Põe um prego na parede, e aí pega o furinho e põe a placa ali, né, penduradinha ali naquele prego. Se você puser um prumo, né, o centro de gravidade vai ter que estar naquela reta do prumo. Tá? Não sei se deu para entender. E se você coloca... Vamos supor, esse papel aqui, né? Eu coloco assim, né, tem um furinho aqui nele, eu pendurei ele assim na parede. Aí eu coloco um prumo aqui, vai cair um fiozinho. A reta vertical que passa pelo fio. A reta vertical... Que passa pelo furinho. Que passa pelo furinho. O centro de gravidade está nessa reta. Bom, mas isso não me mostra onde está, né? Bom, então como que eu faço para ver onde está? Faz outro furinho e faz isso aqui, né? Aí eu tenho outra reta na qual está o centro de gravidade. E aí o centro estaria na intersecção. Aí o centro está na... Então você determina, você pode fazer isso com triângulo, né, estudar baricentro de Funciona para qualquer figura. Isso funciona para qualquer figura. Você pode cortar... Umas bacanas de fazer isso é figura em forma de bumerangue, né? Porque aí o centro de gravidade está fora Você pega um bumerangue, o centro de gravidade não está na peça bumerangue, né? Está fora dele. Esse é um outro exemplo que, se você passa um trabalho em grupo para alunos, dá para os alunos fazerem muita coisa, aprenderem muita coisa discutindo isso. Dá para aprender bastante coisa, dá para eles imaginarem formas de placas interessantes para você fazer o centro de massa, né? O triângulo é interessante porque é o baricentro, é uma coisa assim, mais que viram, digamos, na escola. Mas se você fizer, você pode fazer né, as placas mais Onde está o baricentro do mapa do que, Brasil? Onde está o baricentro do Brasil? Será que é em Brasília o baricentro do Brasil? Ah, e tem que fazer o mapa em cartolina. Olha, uma bela pergunta, né? Onde está o baricentro do Brasil? Eu confesso que a pergunta me ocorreu agora, eu não sei a resposta. Tá? Próxima, vou para casa fazer o experimento. E, bom, em feira de ciências a gente consegue imaginar que as crianças possam fazer, você deu exemplos interessantes aqui, coisas que têm o lado de aprender algum fato de matemática e tudo mais que vem junto, que é o trabalho em grupo, a socialização. E tem uma coisa muito bonita na Feira de Ciências, que é que a família vai ver, né? Que não tem tanto no museu. O museu, em geral, a escola leva as crianças, mas a família não vai ver. Na Feira de Ciências, a família vai ver. Isso é muito bom para a autoestima das crianças. É muito legal. Deem uma olhada no né? YouTube, vocês vão achar um monte de vídeos de feiras de ciências. Que as pessoas que fazem, né, os alunos, eles produzem um videozinho caseiro, feito com o celular, mas eles colocam nas suas redes sociais, eles colocam em público. E ainda com a sua experiência de trabalhar com essas temáticas todas, é uma ideia interessante para uma escola, pensando numa escola que tem mudança de corpo docente, não tem muitos recursos, tentar ir criando um acervo de matemática, quer dizer, estou pensando, isso é uma pergunta, valeria a pena para uma escola? Qual seria a dificuldade de fazer isso? E aos poucos os alunos produzindo objetos, isso criando um acervo na escola. O que você pensa disso? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu adoro esse assunto, gosto da parte de criar, de pensar, né, no objeto e, né, como abordar esse assunto através de um objeto, enfim. Então, eu acho um trabalho muito gratificante, é muito gostoso o trabalho, né? Se você puder envolver os alunos de verdade né, junto para tentar daquilo fazer um trabalho em grupo mesmo com os alunos, né, que eles deem palpite, que venham, né, que a opinião deles esteja ali, eu acho que é uma coisa super enriquecedora para o aluno. E o objeto, seja lá o que for que resultar daquilo, pode ser incorporado a um certo acervo. Eu acho que dá muito certo. Agora, e se quiser fazer coisas um pouco mais sofisticadas, tendo alguém que ajude com a parte
assim, um tio, sei lá, com um amigo, o pai de um aluno que tem alguma habilidade a mais, seja com marcenaria, seja com qualquer material que venha a ser utilizado, isso ajuda também, né? Porque a gente tem dificuldade quando começa a tentar fazer coisas. Mas não, eu acho muito bacana, dá para fazer muita coisa. Assim. Legal. Bom, Bem Débora, bacana. eu agradeço muito dessa sua participação nessas aulas, dessa entrevista. Acho que ficaram muitas ideias que poderão ser incorporadas pelos nossos futuros professores no seu planejamento. E para encerrar, vamos fazer aquele experimento que você trouxe do objeto do pêndulo? Do pêndulo. Vamos mostrar assim, o pêndulo para vocês verem um objeto muito bonito, muito interessante. Tá bom, Okay. Eu que agradeço, Cláudio. Vamos ao pêndulo, então. Então, vamos ao pêndulo e ficamos por aqui hoje. Então, vamos fazer um experimento aqui, que é um experimento muito bonito e que eu acho que ele tem aquela característica que eu havia comentado. Ele é motivador, ele nos deixa assim, entusiasmados, ele tem uma beleza muito grande envolvida e ensina alguma coisa de matemática para a pessoa que está vendo o experimento numa exposição no museu. Débora, o que é esse experimento que nós vamos ver? Então, bom, vocês talvez já tenham ouvido falar sobre teoria do caos, e que é uma área da matemática, né? Mas, bom, o nome impressiona, é verdade, sempre pega bem falar, né? Teoria do caos, puxa, impressiona. Mas o que é, afinal? Né? O que é que estuda a teoria do caos? Então, aqui temos um exemplo de um movimento caótico. Tá? Então, bom, o que é movimento caótico? Vocês veem, a gente tem dois pêndulos aqui, né? Cada um está colocado de um lado da mesa, mas, aparentemente, eles estão com as mesmas condições iniciais. Tá? Eles foram feitos do mesmo jeito, né? As articulações são aqui iguais. Então, o que a gente espera quando você, largados aqui, né? Com o movimento inicial igual, eles deveriam fazer os mesmos movimentos subsequentes. Né? Vamos fazer uma experiência. Então, olha, eu vou tentar largar os dois aqui no mesmo, mais ou menos o mesmo ângulo, é o que dá para fazer, né? Isso aqui é um experimento. Eu vou largar, vou dar um impulsinho só, vamos ver. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Já está cada um para um lado, né? Não teve muito pouco tempo, eles ficaram com algum movimento parecido. É isso que está acontecendo aqui, né? Este é um movimento caótico, muito sujeito às condições iniciais. Então, uma pequena mudança inicial faz grandes consequências, né? Traz grandes consequências e o movimento muda completamente. Então, é essa que é a ideia desse experimento. Mais uma vez. Mais uma vez? Vamos lá. Vou largar. Então, vou tentar largar sem dar impulsinho nenhum aqui, para ver como é que se dá para aí parecer que está mais parecido, mas já não está, né? Já tá tudo é isso diferente. que chama sensibilidade em relação aos dados iniciais? Sensibilidade às condições iniciais, os dados iniciais. E é uma coisa que acontece, por exemplo, quando vocês tentam estudar, quando se tenta fazer um estudo de meteorologia. Tá? Acontece isso, tem muita sensibilidade aos dados iniciais. Então, é muito difícil, são coisas difíceis de fazer modelos matemáticos. Né? Previsão do tempo é complicado. Então. E isso ilustra aquilo que nós comentamos, né? De que é possível apreciar esse experimento de diferentes níveis de conhecimento matemático. Vale só pela beleza, ele é muito bonito, né? Ele é muito lindo. E é um pouco hipnótico também, a gente coloca ele para rodar legal. E você fica tentando ver, adivinhar o que vai acontecer e não adivinha. É isso aí, bacana, né? Muito legal.